para mais uma conversa, para mais um momento de autoconhecimento, de reflexão. E hoje nós vamos conversar sobre triângulo dramático, de Karpman. Não sei se é assim que fala o nome dele, me desculpa se não for. E o que vamos falar sobre triângulo dramático? Comportamentos que muitas vezes temos ou vemos ou nos adentramos, dinâmicas que nos adentramos e muitas vezes não percebemos e não compreendemos, tá? Meu nome é Cláudia Lodo, sou fisioterapeuta e terapeuta. Estou aí dentro de um momento de evolução, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Sou um ser humano falho, buscando estar sempre sendo melhor hoje do que fui ontem e amanhã ser melhor do que sou hoje. E estou aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho desses estudos que eu tenho feito, que tem aberto, expandido os meus horizontes, minha consciência, me trazendo clareza, e de repente isso pode ter alguma relevância para você. E se fizer sentido para você e você achar que faz sentido para mais alguém, compartilhe este vídeo. Deixa seu like no YouTube, seu curtir no Instagram. Isso motiva, né? Isso faz aquela troca energética do dar e receber que a gente fala aqui na constelação familiar. Então, quando a gente recebe um material importante e interessante, a gente dar o like, a gente compartilhar, né? Isso dá uma relevância para a pessoa que está aqui do outro lado, dando sua energia, seu tempo, seu conhecimento. E a gente faz esse equilíbrio do dar e receber. Você recebe de graça e eu recebo um carinho seu, tá certo? Então vamos aí continuando nossos assuntos de terça-feira, hoje sobre o triângulo dramático. Do que se trata isso? Quando você está num problema ou numa doença ou a dinâmica que ocorre ao seu redor ou dentro de você, você tem 3 posições para estar. Isso dentro de uma caminhada não tão saudável, tá? Você pode ser a vítima da situação. Eu vou estar simbolizando aqui com o amarelinho. Você pode ser o acusador. Vou estar simbolizando com o vermelho. Ou você pode ser o salvador. Eu vou estar simbolizando com o azul. E isso vai estar tudo voltado para o centro, ok? Então, como que funciona isso? Vamos começar falando de você criança, tá? Vamos falar de você. Você criança, aqui no centro. Quando você era criança e você estava doente, você ficava doente. Qual era o seu comportamento? Isso você ouviu falar, né? Você não vai lembrar, talvez lembre, mas talvez não. Então, o que você ouvia falar sobre você em relação ao seu comportamento doente? Você era mais vítima, e aí você ficava chorando, você ficava esperneando, você ficava olhando para o machucado, e você ficava o tempo inteiro falando daquele machucado e tal. Você era mais acusador, alguém era responsável por esse machucado. Eu caí da bicicleta porque o fulano de tal passou na minha frente. Eu tropecei na pedra porque eu estava olhando o passarinho no poste. Eu fui atropelado porque fulano me chamou e eu olhei para trás. Então sempre você está acusando alguém da sua doença, do seu machucado. Isso criança, ok? Ou você é aquele salvador, você machuca, você levanta, bate a mão e sai correndo, morrendo de dor, mas você não pode pedir ajuda para ninguém, você não pode atrapalhar ninguém, você não pode mostrar para sua mãe que você machucou, você não pode se fazer de doente, porque você vai preocupar sua mãe, vai preocupar seu pai, e você está sempre ali tendo atitudes adultas, né? Você que vai cuidar dos outros, você criança quer cuidar de um adulto. Então isso é um comportamento que pode acontecer na fase infantil, né, em uma criança, ok?
Ana, mas criança é normal ser isso, ser aquilo outro. Sim, gente, criança, ele tem um comportamento que a gente tem que ter mais tolerância, ok? Mas nós adultos temos que ter essa percepção da criança. Então, se ela é uma criança acusadora, ela cai por isso. Não, você caiu porque aí cada situação nessa estava de bicicleta, você distraiu. Você bateu na pedra, você não olhou o carro e foi atropelado. Né? Isso é uma distração sua, uma falta de atenção sua. Alguém te chamou, mas você estava atravessando a rua, você não vai olhar a pessoa que chamou, né? E enfim, e colocar, mesmo que a pessoa te chamou, você olhou, ela não tinha como prever que o carro ia te atropelar. Então, tirar essa dinâmica da criança, e eu vou explicar por quê, ok? A criança é vítima, é muito vítima, chora muito e tem que ficar se envolvendo aquilo, tem que levar em médico, tem que fazer curativo e tem que ligar pra avó pra contar, tem que ligar pra tia, se tá com a mãe tem que ligar pro pai, se tá com o pai tem que ligar pra mãe, sabe, gente? Drama. Isso. Então, quando a criança tá nessa dinâmica, qual que é o comportamento de um adulto que está próximo a essa criança fazendo o papel de cuidador, função mãe, função pai? Olhar para o machucado e explicar para a criança, né? Então, explicar se foi um corte, explicar, olha, isso é um corte, só a gente passar um remedinho aqui vai cicatrizar. Ou se for muito profundo, é um corte, tá profundo, vamos estancar o sangue, vamos ao pronto-socorro, ao hospital e vamos fazer alguma coisa que tiver que acontecer ali. Aí essa criança vai esguelar, porque ela vai morrer no hospital, porque aquilo é o motivo dela, né? Enfim, dramática. E você vai manter seu perfil ali firme, dando segurança para a criança, passando segurança para a criança, mesmo que por dentro você está moendo, você está dilacerando, você não pode ver sangue, você não vai expor isso e piorar o quadro que a criança já está ali desenvolvendo. Então é importante minimizar essa vitimia, não desvalorizar, mas minimizar. Ok, ralou, nós vamos lá, faz isso aqui, vai jogar, mas vai doer, vai arder um pouquinho, mas é importante que você passe por esse processo para ver cicatrização, né? E existem acidentes um pouco mais complicados, né? Quebra uma perna, quebra um braço, mas sempre, se a criança já tem esse comportamento muito dramático, muito vítima de tudo, de todos, do mundo e do universo, é importante que o comportamento do adulto seja menos, não seja tão apavorante. E de repente essa criança já pode estar trazendo uma dinâmica sistêmica dessa questão aqui de vítima, de exacerbar e tal, né? Às vezes ela convive com pessoas assim, exacerbadas nas reações, exacerbadas nos sentimentos, vítimas, ok? E aqui, essa criança que já quer ser uma adulta, ser uma salvadora, que ela já quer cuidar, ela não quer que ninguém ajude ela cai, ela quer levantar sozinha, ela quer se lavar o machucado sozinha, ela quer passar o próprio produto ali de antisséptico. Aquela criança que não quer causar nenhum transtorno, nenhum problema, ela tá com febre, ela não fala, né? Até que um adulto chegue e perceba, ok? Então, gente, pra que é importante nós olharmos para essa criança, né? E no caso eu ou você já fomos essa criança aqui. Então quem nós fomos quanto criança, né? Porque essa criança vai virar um adulto. A gente espera, né? A gente espera. Vai virar, é um menininho aqui? É. Vai virar um adulto. E aí as dinâmicas infantis que não foram trabalhadas, não foram olhadas, não foram conversadas, não foram conscientizadas, essa dinâmica vai passar para a fase adulta. E aí, quem será você adulto? Você vai ser uma vítima do mundo, do universo, do sistema. Então, tudo que acontecer, ai, tadinho de mim, ai, coitado de mim, ai, porque eu vou morrer, ai, porque... Tudo é muito over na sua vida.
Você tem dificuldade de olhar o problema de cima, você olha o problema de dentro, e aquele problema de dentro, ele é desse tamanho. Ele é muito grande, porque você está envolvido nesse problema. Se é uma doença, mas só podia ser comigo, mas tinha que ser comigo. E sempre naquela condição de vítima. Você perde o emprego, acabou o mundo para você, porque você é o único que não podia perder o emprego, porque você era melhor que a pessoa que ficou lá. Então sempre você se coloca numa situação de dar pena. E esse lugar aqui, gente, para essa pessoa, ele é muito limitante. Aliás, o triângulo dramático, ele é muito limitante. Porque você fica vagando nas funções dramáticas e não consegue seguir para a vida. Não consegue ver algo além disso aqui. Então você só consegue ver essas coisas. Aí se você é um acusador, um julgador, um perseguidor, então tudo que acontecer na sua vida é culpa de alguém. Sempre vai ser culpa de alguém. Nunca é sua responsabilidade. Você não traz nenhuma responsabilidade para você. Você culpa os outros. Perdeu o emprego? A culpa é de tal. Eu não tenho responsabilidade. O casamento não tá bom? A culpa é do fulano. E essa pessoa que está aqui nessa condição de ser muito acusador, muito culpador, muito julgador, essa pessoa, ela geralmente precisa ter junto dele uma vítima, tá? Precisa ter perto dele uma vítima. Então esse lugar aqui do acusador é um lugar onde ele não olha para ele. Ele não traz nenhuma responsabilidade para ele. E ele tem um senso de culpa muito grande. Então, mesmo que assim, né, dentro da nossa consciência, não existe a culpa, existem as responsabilidades. Mas essa pessoa, tudo é culpa para ela. E ela quer destruir o outro, que geralmente é a vítima. Ela quer destruir alguém para ela se sentir melhor. E também, quando você teve uma dinâmica infantil de salvador, quando você cresce, quando você é um adulto, você precisa resolver o problema do mundo e do universo. Você atrai pessoas complicadas, você atrai problema, e aí você fala, gente, mas tudo cai em mim. Sim, tudo cai em você. Porque você está nesse lugar, você precisa salvar. Você precisa ser o salvador. E aqui, gente, nessa dinâmica de salvador, ele precisa do acusador e da vítima. Olha como a dinâmica vai ficando bem complexa. A vítima, ela é só a vítima e ela se expõe. Se tem um salvador ali por perto, ela vai receber a ajuda. Se tem um acusador ali por perto, ela vai receber a culpa. Sai daí, a culpa foi sua, você que não fez certo, você que é burro, você que não tem competência. Vai ter alguém ali para falar alguma coisa para essa vítima, né? Agora, o salvador, ele tá sempre buscando alguém para salvar de um acusador. Ele tá sempre buscando. Então, esse lugar, gente, esse lugar do salvador é um lugar muito problemático para você estar. Por exemplo, se você é homem que esteve uma infância onde, vamos pôr uma dinâmica aqui, tá? Você tinha uma mãe e essa mãe era muito vítima. Essa mãe estava aqui nesse lugar de vítima, que é por atrás. Aí lá, melhor para vocês visualizar. Essa mãe era uma vítima. E você passou a vida inteira como criança ajudando a sua mãe, ajudando ela a lembrar os remédios, porque era uma mãe doente. Vamos falar que era doença? Vamos pôr uma doença aqui? Ela era doente. E aí essa mãe vítima, ela era vítima do mundo, né? Vítima do universo. O mundo
conspira contra mim, ela não tem nenhuma responsabilidade, nadinha, certo? Tudo é o mundo que tá fazendo pra ela é a vítima aqui. Aí você criança entra nessa dinâmica da mãe. Então você tem a pena da mãe. Você compra essa briga aqui. E você, sempre que tá doente, você não quer que a sua mãe saiba. Você esconde, você tenta, você se machuca. Se não é um machucado que teve muitas consequências, você nem fala pra mãe. Porque ela já tem o problema dela. Eu não vou levar o meu problema pra minha mãe. Então essa criança vai crescendo assim, sem ajuda, né? Sem ser atendida. Por quê? Porque ela acha que ela é que tem que atender. Aí essa criança vira um adulto. E esse adulto, ele ficou nessa dinâmica infantil com a mãe. E quando o adulto, não pense você que ele vai ter toda a consciência e clareza e vai sair disso aqui sozinho. Porque ele, enquanto adulto, ele vai continuar cuidando dessa mãe. Ele vai ficar numa dinâmica bem próxima a essa mãe. Ele vai ficar aqui, ó, do ladinho dessa mãe. Porque ele vai cuidar, ele vai precisar cuidar dessa mãe, porque ele viveu nessa dinâmica de cuidar da mãe, essa mãe sempre vítima, essa mãe sempre reclamando da doença, e ele sempre ouvindo, e ele sempre, ai que dói, que dói, que dói. Suponhamos que esse adulto, ele encontra uma mulher, que é difícil, tá? O homem que tem a dinâmica de ficar do lado de mãe, cuidando de mãe, dificilmente ele vai arrumar uma mulher para ficar do lado dele. Oh, peraí, que não é esse. E aí, se ele arrumar essa mulher para ficar do lado dele, aonde vai entrar essa mulher aqui na vida dele? Dá uma olhada aqui. Aonde ela vai? Onde ela cabe? Onde ela cabe nessa relação aqui da mãe dele? Se ela ficar aqui perto, tentando entrar nessa relação, ela nem está sendo vista aqui. Se ela ficar do lado direito dele, ela tem mais acesso à criança dele do que a ele mesmo. E se ela pensar assim, eu quero ficar com ele, então eu vou ficar na dinâmica de cuidar da mãe dele também. Porque aí eu cuido dela também, a gente fica junto, vai morar todo mundo junto e fica tudo certo. Quem que é o casal aqui, gente? Olha aqui para isso. Isso aqui vai dar certo um dia? Esse casamento vai dar certo? Olha isso aqui. Então, para isso é que eu trago essa consciência, para a gente olhar para as crianças e perceber a dinâmica que essas crianças vêm vindo. Porque se essa mãe, dentro da doença, dificilmente ela vai perceber a dinâmica do filho. Dificilmente, porque é isso que ela quer. É isso que ela quer. Então aqui cabe a alguém que está por perto, um adulto aqui por perto, olhar para essa dinâmica aqui. E entender que esse filho não vai conseguir ir para a vida. Ele não vai conseguir formar a família dele. Porque ele vai estar sempre preso à sua mãe. Ele vai precisar fazer terapias para se encontrar e para se entender. Para conseguir sair dessa dinâmica. Ou essa mãe um dia vai cair em si, tomar consciência e mudar? Acho meio difícil, mas pode acontecer. Barras de Axis está aí para isso. Trazer a consciência, né? De repente também ela vai para o lado religioso, consegue ter aí alguma clareza e vai buscar uma ajuda psiquiátrica, psicóloga, terapeuta e com conjunto. E sai desses remédios, sai dessa dinâmica doentia, traz algumas ressignificações e muda. Ela mudando, ela vai também liberar o filho. Agora, esse filho vai fazer o que com isso? Não sei. Esse filho adulto, ele não sabe mais ir para a vida depois de um certo tempo. Como é que ele vai sair dessa dinâmica aqui? Ele vai fazer de tudo para ela voltar para essa dinâmica. Ou ele vai despirocar para alguma outra coisa.
Então, gente, por isso é muito sério essa questão, entende? Essa questão de olharmos para as crianças e mudarmos um pouco essa dinâmica das crianças, certo? Porque aqui, essa mulher doente, com esse filho cuidador, se ela encontra um marido, acaba conseguindo casar e tal, ela encontra um marido, e esse marido, gente, ele só tem um lugar para ocupar aqui na relação com essa mulher. Ele tem que ser um acusador. Esse marido tem que ser um acusador. Então, as dinâmicas, elas vão se repetindo. Entende? Eu fiquei sabendo da história de uma mulher com 65 anos. Ela nunca conseguiu se casar. Ela nunca foi para a vida. Ela é funcionária pública para ter ali o dinheiro dela certinho no mês, uma dependência. Ela não formou a família dela e só cuidou da mãe. E ela não tinha consciência dessa dinâmica. Ela não tinha. Ela meio que inverteu os papéis ali, ela criou ali um relacionamento parental com a mãe. Ela mudou, ela inverteu os papéis. E ela não conseguiu ir para a vida. Porque provavelmente quando criança, ela ocupava esse lugar de salvador aqui. E ela agia nessa dinâmica de já cuidar da mãe. E aí quando a adulta fala, mas sobrou para mim. Gente, ninguém sobra para ninguém. Ninguém sobra para ninguém. Você escolhe o lugar que você quer estar. Não estou dizendo aqui, gente, que a gente não vai cuidar dos pais, tá bom? Não é isso. Por favor. Se você tá nessa ferida, se você tá nesse lugar, às vezes é fácil você repelir isso, porque é difícil ouvir. Então é fácil você repelir falando que você tem muito amor e que eu não sei nada sobre amor. É fácil você tomar esse lugar, mas antes de você tomar esse lugar, eu te peço, por favor, olhe um pouquinho para você com mais amor para você, de você, por você. Antes de você tirar essas conclusões e desligar esse vídeo e não querer mais ver sobre isso. Porque é muito importante você entender que você ocupa o lugar do triângulo que está se formando. E se você entende isso, você não vai abandonar essa mãe vítima, você vai entender que ela é vítima e você vai ajudar como você puder. E uma ajuda que não vai te atrapalhar de ir para a vida. Se você tem um pai que entende que a mãe é uma vítima e ele não quer fazer esse triângulo aqui, ele vai ajudar você a não ser o salvador. Ele vai ajudar você a ir para a vida, junto com a sua criança. Esse pai vai te seguir e ele vai te empurrar. Vai, filho, vai para a vida que eu fico aqui. E ele não vai ficar se matando aqui com essa mulher. Ele não vai ficar se matando aqui com ela. Ele vai entender o que ela está sofrendo. Vai entender o que ela está vivendo. Vai ajudar como ele vai poder também. Porque essa pessoa não quer ajuda não, gente. Ela quer destruir todo mundo que está ao redor dela. E ele vai estar aqui, na linha dela, cuidando dela, mas empurrando esse filho para a vida. Esse filho vai ter liberdade de viver. Mas alguém aqui tem que entrar na consciência de saudável. Senão isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Então, quando você estiver numa relação, presta atenção o que está acontecendo e que dinâmica está acontecendo. E se você é adulto e tem criança, se você é de escola, se você tem filhos, comece a entender como que seu filho reage diante das circunstâncias e comece a ver você. O que você está exigindo do seu filho? Será que você está fazendo um papel de coitadinha para o seu filho? Um papel de vítima? Será que você quer despertar no seu filho dó, pena? E essa pessoa, gente, ela é muito egoísta, porque ela não se importa com o que vai acontecer ao redor aqui, tá? Ela não se importa. Ela não se importa que o filho seja ali para sempre o salvador. De jeito nenhum, tá? Ela quer mais que tenha um acusador lá para ficar apontando o dedo para ela. Ela quer mais é isso, para sustentar a posição que ela está aqui, de vítima. Ok? Então, essa dinâmica, ela tanto pode estar dentro, quanto ela pode estar no sistema. Ok?
E aí você fala, ah, tá, Ana, mas e como é que eu faço para resolver, para sair? A primeira coisa é você ter a clareza disso, certo? A clareza. Se você ainda dá tempo de acudir sua vida, se você está aqui de Salvador, você tá de Salvador, mas ainda dá tempo de você acudir, então você vê o que você pode fazer aqui por essa pessoa. Ela é sozinha, já perdeu o pai, já não tem mais ninguém que cuida? Como você pode fazer para sustentar uma cuidadora para cuidar dela? E você vai estar junto ali. Você pode morar até junto, né? Dependendo da dinâmica, não tem nem como ser diferente disso. Mas essa pessoa tem o horário dela, tem os momentos dela, tem quem está cuidando dela. E você tem a sua vida, o seu momento. E você que seguiu para a vida, e você que conseguiu ter uma esposa, e você que vai conseguir ter filhos, esteja sempre do lado da sua esposa, do lado da pessoa que você escolheu para estar com você, porque essa pessoa que doente e vítima, ela vai infernizar a sua vida. E presta muita atenção de quem vai ser o acusador aqui. Quem que vai estar aqui desse lado? Identifique quem é a pessoa que vai apontar o dedo para você, que vai falar que você abandonou sua mãe, que vai falar que você não tem amor. Quem que vai acusar sua esposa? Quem que vai tentar destruir seu casamento? Tá? Presta atenção quem está desse lado aqui. Porque às vezes essa pessoa, ela tem uma posição no clã de ser a mais sábia, a mais velha, né? Ela tem essa posição honrosa de estar. E ela passa desapercebida por esse acusador. Ninguém está olhando para ela com esses olhos de acusador. E às vezes essa pessoa, ela está ali, fazendo isso. Inclusive, como vó, fazendo com o neto, fazendo com as crianças que estão no lugar aqui, fazendo, né, morando junto ali. Preste atenção, gente, porque somos todos pessoas feridas, precisando de cura. Enquanto estivermos aqui, estaremos precisando de cura. Vai existir pessoas sequestrando nossas emoções. A gente tem que estar sempre atento. Sempre nessa dinâmica aqui de perceber as coisas, tá? E essa figura aqui, ela pode passar desapercebida e ela é a acusadora do sistema sistêmico, ok? Então, um olhar muito aguçado para entender as dinâmicas que você está e as dinâmicas que você está vivendo, tá? E quando você luta só com você mesmo, é uma coisa interna sua, que tem hora, que tem situações que você quer se colocar ali como vítima. Aí tem situações que você já é o acusador, você está encontrando uma vítima ali para acusar. Tem hora que você é salvador, você quer ser ali o salvador da pátria e arrumar a situação de todo mundo. Então você oscila emocionalmente nesse triângulo. Só que você não consegue o equilíbrio. Você não consegue estar aqui no centro, onde que você entende que tem situações que você fala, puta merda, mas comigo, tô acabando comigo isso aqui. E vai ter hora que você vai até falar assim, nossa, mas aquele fulano podia ter feito diferente. A minha mãe podia ter feito diferente, meu pai podia não ter me abandonado, mas aí você já volta aqui e fala, calma, pera lá, mas o que eu vou fazer com isso? O que eu faço a partir daqui? Isso já foi, isso é passado. O que eu faço a partir daqui? Eu só tenho hoje para viver. E às vezes você está aqui no Salvador da Pátria, fazendo tudo por um, pelo outro, e atrapalhando o seu trabalho, atrapalhando suas relações, suas amizades, porque você está cuidando, vai em médico, leva um no outro, calma, espera. Exagerou, aqui está demais. Eu vou ter que dividir isso aqui. Então, se é uma questão de doença, quem que vai levar segunda, quem que vai levar terça, quem que vai levar quarta? Se é uma situação de trabalho, vou resolver, vou delegar, vou me organizar, porque está sobrecarregando e eu não estou resolvendo nada. Né? E se é uma questão de vítima aqui, eu olho para mim e falo, pera, eu não sou o coitadinho que é digno de pena, não. Eu sou eu tenho uma potência aqui dentro de mim. Né? Então, assim, quando é com você, essa consciência do equilíbrio é importante, porque tem hora, gente,
que você passa uma situação tão desafiadora na tua vida, que você mesmo olha pro espelho e fala assim, nossa, eu tô com pena de você. Porque é uma coisa muito desafiadora, né? Então tem momentos que a gente realmente quer resolver alguma coisa de alguém e vem para esse lado aqui. E tem momento que eu quero acusar e quero acabar com a raça de alguém porque eu preciso fazer isso. Então, assim, existem esses momentos. Nós só não devemos escolher permanecer neles. Porque se você ficar aqui emocionalmente, você não segue para a vida. Então isso aqui, ó, são sentimentos, eles podem estar aqui alinhados no seu sistema, mas você vai seguir para a vida. Você e tua criança vai ter tua família, vai ter teus filhos, vai ter seu trabalho, né? Você vai seguir. De vez em quando você pode visitar a vitimia, de vez em quando você pode visitar aqui ser julgador, de vez em quando você visita aqui ser o salvador da pátria, porque você é humano, isso vai acontecer. Mas você não vai viver preso nesse triângulo, porque o triângulo, ele vai te levar para baixo, ele vai te destruir. Se você ficar nessa dinâmica, essa dinâmica vai acabar com você. Então é o lugar que você não deve escolher estar, ok? Então, gente, o que eu queria deixar aqui nesse vídeo era um pouco de consciência sobre isso, sobre você acolher sua criança, você seguir em frente, ir para a sua vida, cuidar das suas coisas, e mesmo que você venha para alguma dinâmica que não seja saudável, tenha consciência para sair dela e ir em direção ao mais saudável, tá joia? E um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.